são muitos, são fáceis de serem encontrados. O sujeito compra e fala que a compra foi boa, Exatamente. etc. Então você acessa esses sites e você verifica qual é a experiência anterior daquele site. Ou seja, tem que, antes de fazer a compra por impulso, tem que pesquisar, saber Exatamente. se quem está vendendo e adequar os sério. seus mecanismos de segurança na rede ao que é a rede, como você adequa no mundo real quando sai para comprar alguma coisa. Delegado, tem muita reclamação de fraude na área de compra? Que tipo de fraude é mais comum? O que acontece com mais frequência? Com muita frequência, como o Jack falou, com relação à venda, compra e venda de produtos já usados, né? Produtos que não são aqueles vendidos nessas grandes empresas do ramo online, de comércio online. Então, nesse aspecto, inexplicavelmente, as pessoas estão tendo uma confiança nesse comércio na internet jamais vista naquela atividade comercial do mundo real. Por exemplo, aluguel de apartamento e casa por temporada, tem muita fraude? Também tem, principalmente no sinal, que é o objeto da fraude, né? O depósito daquela garantia inicial. Carro usado? Carro usado também, o camarada ele verifica o carro pelo site, um site, vamos dizer assim, um site picareta desse, o cara vai lá e olha o carro sem... Placa clonada e o sujeito vai lá e olha... Normalmente a fraude se dá quando o golpista ele hackeia aquela imagem de uma concessionária estabelecida regularmente, que também oferece seus serviços pela internet. Né? Então ele usa todas essas imagens e cria uma página com dados falsos para poder perpetrar o seu golpe. E banco, é muito frequente também agora, o sujeito copia a senha eletrônica do cara no banco e depois entra pela internet na conta dele. Como é que... o sujeito pode reaver os bens? Como é que ele pode proceder? A gente está num momento de transição. A jurisprudência está fazendo uma transição entre a responsabilidade do banco, que não está muito clara, está se tentando aproveitar o que existe de decisões com relação a desvio de dinheiro no caixa eletrônico, né? E está se tentando trazer isso para a internet. Por outro lado, a jurisprudência está trazendo do outro extremo a questão da responsabilidade do usuário, que o Jack estava comentando agora há pouco, de que ele tem que instalar antivírus e tudo mais. Tem um caso interessante de um sujeito no Rio Grande do Sul que recebeu uma conta de interurbano astronômica e ele foi cobrar essa conta, foi se proteger contra a cobrança da Embratel, dizendo: eu não vou pagar essa conta, eu não devo, eu não frequentei nada, eu não fiz ligação nenhuma. E ele foi condenado pela justiça e disse: olha, você não instalou um antivírus na sua máquina. Por que você não instalou um antivírus? Você é responsável de ter sido alvo de um golpe na internet. Então você causou um prejuízo, você consumiu dinheiro, ligação da Embratel, você tem que pagar essa conta. Então existe a responsabilidade dos dois lados. No caso de banco, se o banco foi negligente, por exemplo, ele não combateu, não alertou com relação a uma página falsa, uma página pirata de banco na internet, ele não tomou nenhuma atitude, ele foi negligente. Por outro lado, se o usuário informa o número da conta dele por telefone ou pela internet, aí a culpa passa a ser do usuário. Existem situações muito diferentes. Isso evoluiu muito nos últimos anos. Começo da internet, entre 95, 97, 98, o começo de uso de cartão na internet, o número de casos, especificamente desse crime, era muito expressivo. E os bancos tinham um tratamento de recusa a aceitar qualquer tipo de direito do cidadão nesta área. Hoje em dia os bancos já mudaram de atitude, pelo menos a grande maioria dos grandes bancos. Se você tem qualquer tipo de desvio na sua conta ou no seu cartão de crédito, eles devolvem o dinheiro. Raramente tem alguma discussão, a não ser que seja um valor muito alto. Porque, na verdade, está se operando no servidor do banco, né? Exatamente. Então, não é no com teu relação, computador. Com relação à compra... O dinheiro não está no teu computador, está no servidor do banco, né? Com relação à compra pela internet com cartão, não é que o número de casos tenha diminuído. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte:
A expressividade desse tipo de crime dentro do conjunto de crimes dentro da internet mudou muito. No ano passado, nós tivemos aqui no Rio um congresso de uma entidade chamada IC Cyber, que é uma entidade internacional que trabalha essa questão. E eles mostraram um estudo dizendo o seguinte, que nos últimos anos, e a gente pode reparar isso até pela imprensa, o crime na internet também se organizou mais. O trabalho que dá para uma pessoa, para um hacker, para invadir a conta de alguém, para pegar um número de cartão, para fazer uma compra de R$500 ou de R$800, é muito semelhante a invadir o site de um banco, ou de uma seguradora, ou de um órgão público e desviar 50, 100, 150 mil reais. Eles apresentaram um estudo dizendo que, por exemplo, na Europa, hoje a média de valor desviado com operações de internet já passa de 50 mil euros por operação. Significa dizer o seguinte, é uma nova etapa do crime cibernético. Aqui no Brasil, essa tendência também já se manifesta? Sim, o que acontece? Depende da modalidade da fraude, tá? do golpe. No caso, a filosofia do hacker é disseminar o código malicioso dele para um número indeterminado de usuários, fazendo uma verdadeira pescaria na rede para ou vender para terceiros interessados aquelas informações ou, em alguns casos, para ele próprio atuar criminosamente e obter vantagem retirando dinheiro da conta de terceiros ou fazendo compras na internet. Então, há essa incidência grande. É verdade que algumas instituições estão se organizando também para combater. Qual é o perfil do hacker brasileiro aqui? Você pode ter um perfil do... O que a gente verifica é aquele hacker que tem que visa hoje muito mais a lesão patrimonial do que outra finalidade. A gente tem um problema com relação a sistemas operacionais, aquele dano que também não está tipificado ainda na nossa legislação atual, aquela coisa toda, né? O envio de spams indesejados com códigos maliciosos, enfim. Mas hoje, o que a gente verifica e o que causa essa sensação de insegurança na rede são aqueles crimes que vão diretamente contra o patrimônio das pessoas. E, em geral, esses crimes são um indivíduo isolado, que conhece muito, que sabe muito, ou são quadrilhas que se organizam? Eu não tenho dúvida em afirmar que são quadrilhas efetivamente organizadas, porque, dependendo do crime, da modalidade, como eu falei anteriormente, há necessidade, por exemplo, da abertura de uma conta em outro estado, da compra de um telefone celular para dar validade sobre uma transação, da utilização de documentos falsos para poder receber esse dinheiro que é desviado. Então, há uma compartimentação das ações. E, portanto, eu concluo que há uma quadrilha, várias quadrilhas, no caso, atuando nessa área de crimes na internet. Gilberto. Olha, eu queria retomar um pouquinho a questão do banco, que é muito complexa. Na França, nesse momento, se criou um observatório com um representante de toda a sociedade. E uma das situações com as quais eles estão se deparando é a seguinte: um usuário instala a assinatura digital na máquina dele. Por exemplo, uma assinatura digital com a qual ele possa fazer uma transação bancária. Mas um hacker toma conta da máquina dele, robotiza a máquina dele à distância. Então, o hacker vai se fazer passar pelo outro, inclusive com a assinatura digital do outro. Como é que o outro vai chegar depois para o banco e dizer que não foi ele? A dificuldade da pessoa física, do usuário doméstico, vai ser muito grande para provar que não foi ele o autor daquele golpe. Por outro lado, o banco vai dizer o seguinte: eu recebi aqui uma transação com assinatura digital que identifica o meu usuário, o meu cliente. Eu tenho que confiar na assinatura digital, que é inclusive um meio de prova muito mais forte do que uma assinatura manuscrita. Então, essa divisão de responsabilidades é muito complicada, né? A gente está num momento de grande indefinição por conta disso.